Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao MentoraCast. Olha, a gente tá aqui no meio de um trabalho de parto, literalmente. Parto normal. Pra nascer com força. No tempo certo, não é isso? A gente deixou no tempo certo e sem muito planejamento, tá? A gente veio com o quê? Com o sonho, com a vontade no bolso. E o cartão de crédito. Um caderninho também, um caderninho aqui para ver se a gente não se perde. A vontade é muito grande de transbordar, de trazer novos projetos, de multiplicar os canais de comunicação. Mas a gente faz o quê? A gente faz o que tem que fazer. Já chegaram aqui perguntando, cadê a logo de vocês? Não tá pronta? Cadê o script? Tá estudado? Tá na cabeça mesmo? Vai ser do jeito que a gente costuma fazer no improviso mesmo? Do jeito que a gente é. Do jeito que a gente é. Pega e faz acontecer, não é isso? O importante é o conteúdo que vai surgir daqui e a intenção desse projeto que tá começando. Pronta pra parir, Gabi? Tô pronta, prontíssima pra esse parto normal desse bebê que vai crescer, ó, rapidinho. Vai crescer, vai se desenvolver e com certeza vai contribuir na vida de muitas pessoas. Isso que é o mais importante. Sejam muito bem-vindas ao MentoraCast, o primeiro episódio. Vocês estão aqui acompanhando esse trabalho de parto e vai nascer, meu povo. Até o final desse episódio nasce esse MentoraCast. E eu vou começar fazendo exatamente o que a gente quer fazer com muitas outras histórias, com muitas outras trajetórias. Eu sou Fernanda Lorenzi, mas depois vocês vão me conhecer um pouquinho mais agora. Eu quero que vocês conheçam os detalhes da minha parceira, minha amiga, minha colega de profissão, a maravilhosa Gabi Paulini. Tá aqui com a gente, vou começar a fazer uma entrevista para vocês conhecerem ela mais a fundo e eu vou deixar ela mesma se apresentar e enquanto isso vocês vão entendendo um pouco dessa pegada do MentoraCast. Diz aí, quem é Gabi Paulini? Gente, é um prazer estar aqui com vocês, né, dentro desse projeto que foi sonhado por mim e compartilhado com a Fernanda pra gente colocar em prática. Eu amo compartilhar as coisas com a Fê, porque ela tem essa energia, a gente tem essa sintonia e eu tenho certeza que esse é o primeiro episódio de muitos que vão vir e muitas pessoas especiais que a gente vai trazer, mas no primeiro episódio teria que ter quem? As mais especiais, né? Eu e a Fernanda. Então eu vou me apresentar um pouquinho pra quem não me conhece. Eu sou a Gabi Paulini. Eu sou lash designer há quase 8 anos, sou educadora, sou mentora também hoje e eu desenvolvi o método Retenção Master, que foi o método que me fez ficar conhecida dentro do mundo lash e na verdade foi ele quem me fez deixar de ser só mais uma lash no meio da manada e realmente ser valorizada. Só que o método, Fê, foi mais do que isso para mim. Ele foi quem realmente me fez enxergar que eu poderia ir além dentro da carreira lash e não só ficar naquela coisa que começou com colar pelinhos, mas que me transformou numa verdadeira monetizadora de conhecimento. Porque a gente sabe que, na verdade, conhecimento, quando ele é passado para frente, ele se transforma em dinheiro. E é isso que a gente quer, né? A verdade seja dita. Sem hipocrisia. Sem hipocrisia, a verdade seja dita, né? Estamos nessa vida para ser feliz, né? E faz parte disso a gente conseguir pagar os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos luxos que sejam. E faz parte do nosso objetivo. Vamos lá, eu quero continuar seguindo aqui nesse raciocínio com você. Você veio da carreira lash, você já se consolidou nessa carreira. E de onde veio a ideia de nascer um podcast? Como isso nasceu? Então, na verdade, a ideia do podcast foi a seguinte: eu tava bem à toa, né? Porque a gente não tem muita coisa pra fazer nessa vida. E eu pensei assim, bem, eu tenho uma amiga que também é lash, também é empreendedora, também é mentora, é mãe de 4, ela deve estar, assim, super entediada nessa vida. Que tal convidar ela pra, né, fazer um podcast junto comigo? Brincadeira, gente. A verdade é que o podcast, ele veio, né, quando eu comecei a perceber que eu poderia ensinar cada vez mais mulheres a faturarem
com o seu conhecimento. Assim como eu faturo há anos com o meu conhecimento, vendendo, monetizando o meu conhecimento, eu poderia ensinar cada vez mais mulheres. E realmente ter a liberdade que elas buscavam lá quando elas começaram a investir na sua carreira como autônoma, né? Que a maior parte dessas mulheres, elas são autônomas. Então, essa liberdade que eu busquei lá no início, hoje, como mentora, eu encontrei. E mais do que isso, eu percebi que eu poderia ensinar isso não só para lash designers, mas para qualquer mulher que tem algo a ensinar para alguém. Seja ela uma pessoa que ensine a como montar uma mesa posta, a como manter o seu relacionamento aquecido, ou até mesmo a como liderar uma grande empresa do agronegócio. O que ela for conhecedora, ela pode vender e ela pode escalar. Então, o podcast, ele veio com o intuito de conseguir ser ouvida cada vez mais por essas mulheres e mais mulheres, né, no nosso meio. Atingir mais pessoas. Essa é a ideia do podcast. Entendi. E uma coisa, assim, que me intriga em que momento você sentiu que você queria escalar, que você queria continuar esse desenvolvimento? O sonho nasceu de empreender, de levar autoestima, imagino, porque eu também iniciei como lash designer, então imagino que o sonho tenha nascido ali. E a partir do momento que você foi se fortalecendo, o que te incomodou para você continuar indo além e ficar inventando moda, um podcast, por exemplo, ou as mentorias, né? Que também é algo que você tem se dedicado bastante agora. Da onde que vem essa coisa que te empurra pra continuar movimentando, continuar inventando moda? É aquela coisa, né? Quando a gente atinge a meta, a gente quer dobrar a meta, meu amor. Mas, na verdade, é porque quando eu percebi também ali que não bastava só ter uma agenda lotada por ter um método muito bom, não bastava só ter uma equipe ali trabalhando, que eu poderia muito mais do que isso, eu entrei de fato dentro das mentorias. E nisso eu comecei a perceber, todo mundo conhece a Natália Beauty, né, gente? Quem não conhece a Natália Beauty? Natália Beauty, ganha embelezamento do olhar, numa sobrancelha. E eu comecei a entender o seguinte, gente, eu conseguia levar o nível de um procedimento meu dentro de uma cidade no interior do Espírito Santo, uma cidade pequena, não é um São Paulo da vida, a quase 4K por cliente por ano, porque a sobrancelha da Natália também é anual. Eu comecei a perceber o meu potencial, então não poderia ficar só naquilo. E mais ainda, quando eu comecei a mentorar, eu comecei a identificar que uma mentoria, eu venderia isso em um dia, sem ter custos grandes, igual a gente tem com um negócio físico. Famosa margem de lucro. Exatamente. Famosa margem. E é aquilo que a gente já falou, né? A gente quer, no fundo, quer ensinar, quer compartilhar conhecimento, quer empoderar mulheres, mas a gente quer também ganhar dinheiro. E com uma margem de lucro maior, né? Aí fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Então, aqui eu percebi que eu poderia ir muito além do que eu já estava fazendo, que eu queria, sim, dobrar as minhas metas e entregar cada vez mais e crescer cada vez mais. E o projeto que a gente está aqui hoje é uma pontinha no meio desse iceberg. E quando que vieram essas mentorias? Quando que você conseguiu entender que era algo realmente produtivo? Tem mais ou menos quanto tempo que você tá se fortalecendo enquanto mentora mesmo, enquanto alguém que cria outras vidas? É muito bacana você falar isso, Fê, porque eu sou empreendedora lash há 8 anos. Eu consegui realmente ser reconhecida. Às vezes as pessoas, elas veem você crescer, vê você nos palcos, né? Vê você formando equipe, ministrando vários cursos, indo pro digital, mas elas acham que foi ontem. E, na verdade, foi uma jornada de 8 anos. Agora, a mentoria começou na minha vida há pouco mais de 1 ano. E eu saí de produtos que a gente considera baratinho para o high ticket em pouco mais de 1 ano. E a tendência é só de crescer. Então tá aí também um grande potencial que a gente tem nas nossas mãos como mentora, né? Exatamente, porque no final das contas, assim, são muitas coisas que a gente coleciona ao longo da vida o tempo todo, né? Mas tem algo que a gente não perde nunca. A gente adquire bens materiais, a gente adquire produtos, mas tem algo que a gente não perde nunca, que é o conhecimento. Exatamente. Então, acho que esse tipo de movimento, que é o que o Mentora Cast faz, é o que a Gabi já faz isso individualmente também, é um tipo de movimento com essa troca de conhecimento, que é algo que só se multiplica. Se parar pra pensar, mais valioso, né? Ele cresce, ele se torna maior, porque
hoje a gente tá aqui, nós duas, a gente saiu, né? A gente já se conhecia antes, mas a gente entrou num projeto de mentoria e hoje a gente tá fazendo o quê? A gente tá usando isso para expandir esse projeto e crescer cada vez mais. Exatamente. Deixa eu fazer um negócio aqui bem do improviso. Enquanto vocês estão olhando pra mim, Gabi limpa o dente que tá sujo de batom vermelho, então foca em mim, porque, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Mentora Cast é um projeto de, acima de tudo, mulheres que valorizam outras mulheres. E eu me lembro que quando eu entrei no mercado de vender conhecimento, quando eu entrei nesse mercado de oferecer conhecimento, de monetizar com aquilo que eu estava desenvolvendo, algumas pessoas me perguntavam assim, mas Fê, você vai ensinar mesmo o pulo do gato? Você vai ensinar mesmo a parte importante da coisa? Você tá criando concorrentes. E aqui, olha, eu tô falando com a minha concorrente ali de batom vermelho, pra dar aquela limpadinha que o sorriso vai ficar mais bonito. Sabe por quê, gente? Depois que a gente descobre genuinamente o poder de você valorizar uma colega, você valorizar uma outra mulher, deixar ela mostrar o melhor que ela tem, isso não vai tirar o brilho do batom vermelho da Gabi, não vai tirar o brilho do batom vermelho da Fernanda. Então, eu acho que com conhecimento é mais ou menos a mesma coisa. Ficou confuso isso ou você acha que deu que faz sentido? Com certeza. Muitas têm medo de ensinar. Eu vejo muito isso também na prática com educadoras, né? Muitas têm medo de ensinar com medo de criar concorrentes, competidoras, e na verdade isso é totalmente errado. Cada vez mais que a gente coloca profissionais no mercado, a gente coloca profissionais com qualidade, mentoras de qualidade, e a gente agrega nesse conhecimento e ele vai, transformando numa bola de neve que vai crescendo, mas vai crescendo pro bem, né? Vai crescendo para melhorar e ajudar cada vez mais a todas. O que eu acho mais legal do ensinar o pulo do gato, do ensinar com vontade, e principalmente os projetos das mentorias. Porque a diferença de curso e mentoria é que mentorias, elas têm um acompanhamento mais aprofundado, ou seja, gera resultados mais rapidamente, inclusive, porque elas têm um acompanhamento de alguém que já fez um determinado caminho, né? E o que eu vejo é que o que a gente faz entregando conhecimento de qualidade cada vez mais, a gente eleva o nível de qualidade do mercado inteiro. Exato. A gente consegue fazer com que até a nossa... Igual, tem se falado muito aí quando a gente volta para o mercado leste, né? A profissão leste vai acabar. Porque é um mercado que está saturado de profissionais ruins. Né? Não é que o mercado leste vai acabar. O que vai acabar é a mamata da profissional ruim. Da profissional que não quer investir num bom curso, na profissional que não quer realmente aprender, que quer fazer de qualquer jeito, pelo simples fato de achar que vai ganhar dinheiro. Isso daí realmente vai acabar e deve acabar. Agora, boas profissionais, elas vão estar sempre em alta e cada vez sendo mais valorizadas, né? Tendo o seu serviço com um valor maior, né? Exatamente. E as clientes, elas percebem isso, e isso não é só no caso da Lash Designer, mas em qualquer área, assim como as mentorias. As boas mentoras, né, que querem realmente entregar conhecimento e querem fazer que dentro dessas mentorias saiam dali profissionais realmente capacitadas, elas vão cada vez ser mais valorizadas e os seus produtos cada vez vão custar mais também, né? Exatamente. E acaba que em todos os mercados, a partir do momento que tem essa somatória de conhecimento de valor, todos os mercados eles sobem a régua. Acho que se a gente voltar lá na extensão de cílios, lá no comecinho, eu sempre costumava falar uma coisa que era o seguinte: cara, se eu não ensinar o melhor, se a gente parar pra pensar lá nos cursos presenciais iniciais de extensão de cílios, se a gente não ensinar o nosso melhor e não criar essa concorrente boa, entre aspas, o que vai acontecer? De qualquer forma, vem outras profissionais para o mercado, entregando algo de baixa qualidade, e a publicidade maior para o mercado no geral é uma publicidade de que, voltando no exemplo da extensão de cílios, é a publicidade que a extensão de cílios é horrível, porque a minha vizinha fez, nossa, ficou horrível, inchou o olho, teve alergia. Então, essa publicidade negativa é péssima. Se ao invés disso, a gente treina uma profissional para trabalhar igualzinho, com o mesmo nível de qualidade da gente, que tem mais tempo, por exemplo, isso seja em mentoria, seja em qualquer tipo de serviço que a gente atue, se a gente treina essa profissional para trabalhar dessa forma, e aí, vamos supor, uma potencial cliente foi até lá, fez um serviço e gostou do resultado. Então, ela vai comentar com as amigas dela, com as vizinhas dela: gente, eu uso extensão de cílios e eu sou apaixonada. Então, eu acho que
se tem uma coisa, principalmente em grupos de mulheres, que a gente precisa evoluir e a hora que todo mundo descobrir essa receita, a coisa vai andar muito mais rápido para todo mundo, é que se a gente fizer essa troca genuína com valor, a gente sempre vai agregar valor a todo e qualquer mercado. Porque a publicidade vai ser positiva, porque os resultados que se geram são resultados positivos. Exatamente. Então, eu acho que isso, e por isso que as mentorias são tão valiosas. São muito importantes, porque ali você realmente tem uma pessoa que está dedicada a te fazer ser a melhor. E essa pessoa, pra mim, aqui é a grande chave do negócio. Essa pessoa, ela não vai lá e vai te contar como vai ser feito e você faz. Pelo contrário, ela vai estar junto com você, pegando na sua mão e percorrendo esse caminho com você. Então, isso se torna muito mais fácil, muito mais assertivo, né, Fernanda? Com resultados muito melhores. Porque esse é a função da mentora. É realmente caminhar junto com a mentorada. Para Exato. que ela tenha bons resultados e que ela quebre menos a cara ao longo do caminho. Né? Exatamente. Que alcance os resultados que a gente já alcançou de forma mais acelerada, mais assertiva e, consequentemente, acaba levando resultados positivos para outras pessoas, cada vez mais, multiplicando. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu concluir essa parte aqui de entrevista um pouco mais profunda com o histórico da Gabi, com a trajetória da Gabi. Eu quero concluir com algo que nós vamos repetir muito durante o Mentora Cast, durante as visitas das convidadas que nós vamos receber. Então, eu quero falar o seguinte, Gabi. Para nossa galera, para o nosso pessoal que está vindo para esse grupo de mulheres que fortalecem outras mulheres, de pessoas que agregam na vida de outras pessoas, para você trazer um insight, assim, valioso para essa galera. Me diga uma coisa, mentora aí, mentora esse povo para mim. Bem, eu acho que quem tá querendo entrar para esse mercado e realmente ter sucesso, tem que entender que inspiração, né? Não adianta você se inspirar em alguém se você não tiver execução. Da mesma forma que executar, sem planejar, sem estratégia, sem foco, é perda de tempo. Então, se você quer realmente ter sucesso, seja como mentor em qualquer outra área, você precisa de alguém te auxiliando em todo esse processo. E esse é o nosso papel. Estar com essa pessoa, percorrer esse caminho com essa pessoa. Então, o que eu quero fechar aqui dizendo é que se você, que está aí do outro lado, também já faz esse trabalho de acompanhar, de mentorar, de ensinar com qualidade, eu quero ver você aqui com a gente. Eu quero ver você aqui para mentorar junto com a gente no Mentora Cast. Arrasou, é sobre isso, porque tem uma outra questão também que eu acho importante. Muitas vezes as pessoas elas não enxergam o valor que elas mesmas têm. Às vezes as pessoas não olham para a própria trajetória com esse olhar de eu me valorizo, eu sei o que eu fiz, eu sei qual foi a minha história, eu sei qual foi a minha trajetória. Isso é muito acontece muito por conta da autocobrança e da comparação que a gente vive muito hoje, também por conta do que as redes sociais, né, acabam fazendo com que a gente olhe sempre pro outro e pouco pra gente. Mas, Fernanda, vai virar o jogo? Eu quero virar o jogo agora. Agora, eu acho que chegou a hora de eu estar aqui como entrevistadora e você como entrevistada, tá? Manda lá. E eu quero que você conte um pouquinho. Eu já contei aqui sobre mim, um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha história com os cílios, como que eu comecei nesse ramo com as mentorias. E agora eu quero conhecer, eu que já conheço, mas quem tá aqui quer conhecer um pouquinho mais sobre a Fernanda Lorenzi. Ai, gente, eu vou fazer o seguinte, peraí, deixa eu garantir, o dente tá limpo? O dente tá ok. Tem um espelho aqui, já que a gente o cabelo tá organizado. A gente tem um espelho, ó. Jesus! Agora foca em mim? É em mim, gente? Foca na Fernanda. Bora. Ui! Primeira coisa, é um prazer imenso estar iniciando esse projeto. A gente vai se virando nos 30, a gente vai falando, mas a verdade é que, ó, dá um nervoso. As mãos estão geladas, estão tremendo, dá um nervoso a gente falar da gente, a gente fazer algo que a gente sabe que tem tanto potencial de explodir, que a gente está colocando o nosso coração nisso, porque a ideia é transbordar. E se o foco é em mim, deixa eu falar. Quem é a Fernanda? Fernanda Lorenzi é uma mulher
extremamente vaidosa. Acho que vocês perceberam, né? Fica o tempo todo vendo se tá tudo certo, se tá tudo ordenado. Eu sou altamente vaidosa. Eu gosto de me cuidar, eu gosto de me gostar. Eu gosto de me sentir bem, de cuidar de mim para poder transbordar o meu melhor para as outras pessoas que estão ao meu redor. A Fernanda Lorenzi, além de tudo, eu costumo dizer que eu sou meio mulher, meio águia, tá? Dá licença que esse título eu já peguei pra mim. Um mutante. E não tem ninguém que me convence do contrário. Eu gosto de me concentrar numa visão de longo alcance de verdade. Eu gosto de saber que a gente não precisa ter limites, que a gente não precisa se condicionar a coisas que talvez o ambiente onde a gente cresceu pregou na nossa mente, pregou na nossa cabeça. As crenças que o mundo As famosas crenças limitantes. Eu gosto de saber que a gente pode voar na altura que a gente bem entender. Se você quer ser um carro a toda velocidade, você pode ser um carro a toda velocidade. Se você quer ser um avião e voar nas alturas, se você quer ser uma águia e voar nas alturas, se você quer ser um foguete e ir para a lua, minha amiga, é só você mesma que vai ser responsável por isso. Então eu gosto muito de ter essa visão sobre mim. Eu sou extremamente ambiciosa. E eu gostaria... Que é importante, porque as pessoas, elas não gostam de usar esse termo sobre elas mesmas, né? Elas acham que você ser ambiciosa é algo ruim. É porque as pessoas, elas confundem ambição com ganância. Exato. A ambição, ela é algo que te joga pra cima. A ganância é algo que te joga pra cima, mas você pegando impulso no outro. Isso é diferente. A ganância, ela quer o melhor só pra mim. Se eu fosse uma pessoa gananciosa, eu ia querer o melhor só pra mim. E os outros que se explodam e eu vou passar por cima de quem eu quiser. Mas não é essa a minha vontade genuína. Eu sou extremamente ambiciosa e eu quero ir alto. Mas eu quero que quem estiver comigo venha alto junto. Isso é genuíno. Isso é algo que a gente pode até treinar pra colocar as nossas ideias no lugar. Porque hoje a Fernanda Lorenzi é uma mulher de 40 anos, de qualquer forma, com 4 filhos, né? Mãe do Cauã, do Gabriel, da Giovana, do Guilherme, esposa do João, que tá ali distraído nesse momento. Eu tinha pedido pra ele fazer uns takes aqui do nosso negócio, mas ele tá distraído. Já tá mexendo no Instagram. Tá distraído. Não vou pagar seu salário dessa vez, viu, João? Mas sou a mãe dos 4, sou a esposa do João e é isso que fez eu ser quem eu sou hoje. Quando eu falo pra você, de boca cheia, eu sou extremamente ambiciosa, sem medo de falar sobre isso, é só por conta de todas as experiências que eu vivi até aqui. Porque um dia, no passado, eu fui a pessoa que tive medo de falar isso. Eu tinha essa vontadezinha lá no fundo do meu coração e não colocava pra fora, entende? Sim. Então, é tudo uma questão da gente valorizar o que a gente tá vivendo, buscar exercitar a nossa mente pra olhar pra dentro, pra saber o que a gente realmente quer e andar de acordo com as nossas vontades. Fê, Então, me conta agora, né, depois de tudo que você contou aí pra gente, de toda essa trajetória pela qual você passou, um desafio que você teve meio a tudo isso que você viveu ao longo desse caminho como educadora, como leste, como empreendedora, né? Conta aí algo que te fez se superar. Olha, Só um, porque se a gente for falar mais, o moço ali vai mandar a gente embora. Tem tempo. Olha, eu acho que assim, a nossa trajetória, ela é sempre o que a gente tem de mais valioso. Então eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi até aqui. Seja os momentos bons, seja os momentos ruins, seja os momentos assustadores, seja os momentos desafiadores, né? Quando eu paro pra pensar na minha trajetória, eu venho de uma família muito humilde, como eu disse, que já me colocou determinadas limitações em mente por conta daquele ambiente onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, onde eu tinha essa coisa do olhar para o dinheiro e achar que o dinheiro não era algo bom, enfim, então eu tive que trabalhar com todas essas crenças para enxergar que eu realmente gostaria de ter algo a mais, que eu gostaria de ter uma vida diferente. Eu tive a oportunidade de viver fora do país, isso foi um desafio, mas nem é isso que eu quero falar. Tive a oportunidade de viver fora do país e foi desafiador estar fora do meu ambiente, mas ao mesmo tempo que foi desafiador, foi algo que me fez abrir a mente para novos horizontes. Então ali eu acabei exposta a preconceito, porque morei na Europa, então por ser sul-americana, tinha esse preconceito de que só por ser de fora a gente já era pior do que os outros, né, entre aspas. Então assim, foi um desafio também, foi algo que me fez crescer. Teve os meus momentos financeiros de quando eu quis montar o meu estúdio, que foi muito desafiador, mas também me fez crescer. Agora, tem um desafio
que ele é uma delícia de ser contado. Pandemia. Visualiza. Pandemia, eu tinha acabado de colocar o estúdio num lugar mais atrativo da nossa cidade, tinha acabado de fazer um investimento e uma mudança de espaço do meu negócio de embelezamento do olhar, vindo para uma sala maior, um investimento maior, um lugar nobre daqui de Vitória. E aí veio a pandemia. E aí fecha tudo, lockdown, a gente nesse cenário, e foi a hora que eu olhei e falei, mas gente, a hora que eu resolvi dar esse passo, lockdown, o que a gente vai fazer? E pra minha surpresa, quando às vezes a gente acha que o negócio já veio pra te sacudir, além de tudo, eu ainda tava... Acha que chegou o fundo do poço, tinha mais um restinho. Não bastasse a queda, tinha o coice. Pelo amor de Deus, não é o coice, calma que vocês vão entender, não era o coice. Ainda tinha questão pessoal desse momento, que eu tava num termina e volta com meu marido, que eu, finge que ele não está ouvindo, mas a verdade é que a gente tava num termina e volta nessa época de namoro. Não sabia se ia ficar junto, se ia ou rachava. E aí, pandemia e essa coisa toda. E aí, o que aconteceu? Uma bela live, né? Que a gente não podia fazer nada, só ficava dentro de casa assistindo live. Aí não tinha mais coisa pra fazer, só assistir gente, eu não live. ia contar isso. Não era pra falar tanto detalhe, mas agora que eu já comecei a falar, vai. E aí, a gente fez o quê? Encheu a cara mesmo, acabou bebendo um pouco demais. Gente, hoje eu não faço essas coisas mais, tá? Mas naquela época eu fazia. Acabamos bebendo um pouco demais, assistindo live do Wesley Safadão. Nossa! O anticoncepcional desapareceu. Resultado, engravidei. Aí eu, que já era mãe de 2, falei assim, Jesus, eu não posso ser mãe de 3. Eu só repeti essa frase. Eu não tenho condição de ser mãe de 3. Eu acabei de fazer um investimento, eu tenho um estúdio, eu tenho um monte de cliente nova chegando, eu não posso ser mãe de 3, eu não posso ser mãe de 3, não posso ser mãe de 3. Aí, João, feliz da vida, porque ele me deu o golpe da barriga. Tá? Teve esse detalhe também. Ainda bem que ele não é convidado, porque ele não pode responder ele não pode diferente. falar. A verdade é que ele me deu o golpe da barriga, isso aconteceu, né? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, eu que estava meio perdida e desorientada. Ai, que horror. E aí, quando a gente foi fazer ultrassom, realmente eu não poderia ser mãe de 3. Eram gêmeos, Brasil. Eram ser mãe gêmeos. de 4. Eram gêmeos. Aí o João, que sabia muito bem o que ele estava fazendo, na hora da ultrassom, ele o quê? Desmaiou mesmo. Mas tá tudo bem, né? A gente faz o quê? Levanta, meu filho. Vamos embora. Que agora, vamos trabalhar em dobro. Agora o negócio multiplicou real. E aí, pois é, foi isso. Engravidei dos gêmeos, gente. É muito engraçadinho da gente contar, mas na hora que a gente soube que eu tava grávida sem planejar, grávida de gêmeos, meio de pandemia, assim, na porta do surto, né? De verdade, era o surto batendo na porta. Só que Deus é maravilhoso. Eu tô aqui fazendo esse monte de piada, esse monte de coisa, mas Deus é maravilhoso. Então foi exatamente isso que me fez me movimentar para desenvolver o que foi o alavancar da minha carreira, que foi o Método 7, né? Que você conhece. Que eu acredito que tenha sido uma das suas grandes vitórias também, foi exatamente, né, foi exatamente. Que foi um momento ali que você conseguiu também ter o seu grande destaque. Exatamente. Né, sua grande virada de chave, que foi o momento que você precisou desenvolver o Método 7, né? Porque eu conheço um pouco dessa história, eu sei que o Método 7, ele foi desenvolvido por uma necessidade sua, né? Exato. A gente estava no meio da pandemia, eu precisava monetizar de alguma forma. Veio com a ideia do eu preciso fazer algo mais rápido, mais acessível, porque eu era lenta no procedimento técnico de extensão de cílios. Então, nesse momento, eu falei, eu preciso desenvolver algo, o material tá aqui mesmo, não tem cliente. Eu vou gastar meu tempo treinando para ver se eu desenvolvo algo para pelo menos quando essa pandemia passar, eu ter o ganha-pão, porque agora não são só mais 2, são 4, né? Então, assim, e por incrível que pareça, o Método 7, que foram as sessões de cílios por tempo, 40, 60 e 90 minutos, começaram a trazer a galera até no clandestino. Eu não sei, essas coisas a gente pode falar em podcast? Não sei. Toma multa? Eu acho que agora já passou. Já falei. Paciência, não sei se toma multa depois. Mas o fato é que eu atendia mesmo no clandestino. As clientes foram pipocando de tudo quanto é lado mesmo, na pandemia. Até mesmo porque o Método 7, por ele ter um tempo menor, você também conseguia vender sessões que eram mais acessíveis naquele momento que a gente estava passando, onde as pessoas não podiam... Gente, porque a verdade seja dita, a mulher ela até não pode investir, mas ela não deixa de investir em beleza, mesmo durante uma pandemia. Então, elas acabavam deixando, né, aquele valor, digamos, um pouco menor separados e faziam cílios dentro do Método 7, né? Sim, foi exatamente isso, porque assim, eu falei, cara, não tem como fazer promoção. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar em cima de uma margem de lucro. Promoção, trabalhar com produto de qualidade, com esse tempo de procedimento que a gente tem,
não é viável. Ou seja, eu vou andar para trás. Eu precisava fazer alguma coisa que fosse mais acessível, mas que não refletisse na margem de lucro. Ou seja, precisava ter menos tempo de mão de obra, precisava ter menos material empenhado. E foi uma grande sacada, porque foi por uma necessidade, mas as clientes começaram a pipocar de todo lado e foi o que fez o desenvolvimento do meu negócio de beleza. Porque eu quis ampliar, mas eu nunca podia imaginar que era a necessidade extrema que ia me fazer desenvolver algo que foi o que realmente fez o meu negócio alavancar e crescer e desenvolver. Então, assim, teve o desafio dos meus geminhos, mas que no fundo foi o que me permitiu treinar a equipe. E que te trouxe uma vitória gigantesca, não só pelas crianças, que já são uma grande vitória, ainda mais por tudo que eu sei que eles passaram logo, né? Que eles nasceram, mas eles trouxeram junto com eles uma enxurrada de grandes mudanças para sua vida e mudanças para melhor. Eu acho que te deixaram muito mais fortes também. Muito, mais forte, muito. você e o João, né? Filho é bênção, a gente fala, é um clichêzão, mas não é só pelo clichê, é verdade. Filho é bênção. Assim como o Mentora Cast é nosso filhote que tá nascendo hoje. Filho da Fernanda e o meu primogênito, tá, gente? Assim como tá nascendo, é bênção. É Então, bênção, assim, é todo verdade. projeto novo, todo filho novo é bênção nas nossas vidas. E os meus 4 foram 4 bênçãos, a Jo e o Gui também. E dali, muitas coisas mudaram, porque, assim, uma das principais coisas, que a gente fala de método, fala disso tudo, mas uma das principais coisas que eu aprendi quando eu precisei ser, além de tudo, mãe de 2, de mais 2, né? Mãe de gêmeos, eu entendi o valor do nosso tempo. E era sobre isso que eu ia falar com você. Nem tava no roteiro essa pergunta, mas eu quero fazer, porque eu sou assim. Que a gente é dessa. Ninguém manda em mim. Então, sobre a questão das mentorias, né? A gente sabe que ser empreendedora, ter um negócio, ter uma equipe, ser educadora e ainda colocar a mão na massa, isso toma muito tempo. E ainda chega em casa, tem um esposo, né, pra cuidar, porque, né, minha filha, se não cuidar, vem outra e quer cuidar, entendeu? Porque a Ricardona, ela é carinhosa, a gente tem que cuidar dos maridos. E mais 4 filhos. Então, querendo ou não, isso, né, apesar do 7 ser um método que vai diminuir o seu tempo de maca, mas mesmo assim, para você dar conta disso tudo, você precisava de tempo. E a gente entende que as mentorias, elas já têm uma realidade um pouco diferente em relação a isso. Quando a gente trabalha praticamente no digital, a gente consegue ter mais tempo de qualidade com a nossa família, até mesmo para o nosso negócio presencial. E como que foi isso, essa mudança em relação a isso para você? Colega, a liberdade de enfiar um computador embaixo do braço E pra onde você trabalhar de qualquer canto. Não tem preço, gente. De verdade. A gente... Só basta um Wi-Fi e um a gente computador. vem pro empreendedorismo. Muitas das mulheres que vêm para o empreendedorismo, a gente vem para o empreendedorismo em busca de mais liberdade financeira e em busca de mais liberdade de tempo. O fato é que não existe varinha mágica. Então, na grande maioria das vezes, a gente vem para o empreendedorismo nos seus vários degraus ou degraus? Degraus ou degraus, produção. Degraus, vamos de degraus, né? que é mais fácil. Depois a gente corrige. Coloca aí nos comentários. Não sei, dos vários degraus ou degraus, agora não sei, desculpa a ignorância, mas que a gente vai escalando. Então, o fato é que a gente acaba perdendo... Quando a gente atinge a liberdade financeira, a gente perde a liberdade de tempo. Isso é fato. Elas são inversamente proporcionais. Não é? Não tem como. Só que aí, quando a gente descobre o mercado digital, a gente entende sobre a possibilidade de escala, de realmente não só vender a sua hora, mas de escalar, no sentido de você conseguir multiplicar exatamente a venda de conhecimento, que é aquilo que a gente faz, você conseguir escalar, multiplicar, distribuir esse conhecimento dentro de uma escala de produto que te permite finalmente, trabalhando direitinho, dando seus passos corretamente, finalmente a tal da liberdade financeira com a liberdade de tempo. É incrível. E às vezes, né, a gente tá ali trabalhando de short, gente. Esses dias eu moro com a Xô Itapemirim. Eu fui trabalhar, eu me senti como Fátima Bernardes no jornal. Eu tava de shortinho, jeans, e arrumada daqui pra cima. Da cintura pra cima. Maravilhoso. Eu até brinquei que eu fiz um post lá no meu
no meu Insta, antes de vir pra cá, da produção. Aí no post eu levantei bem o pé, assim, pra mostrar que eu tava de salto, porque eu pensei isso. Eu falei, a gente vai estar na mesa, escondidinha, podcast. Aí a gente pode botar chinelinhas havaianas. Aí eu pensei, porque essa é uma outra máxima que eu carrego, tá, Gabi? É porque eu já vi você postando de fotos, de shorts, você continua linda e maravilhosa. Mesmo com seus shorts, você mantém a sua elegância. Agora, a grande verdade é que beleza, vou colocar um short pra ficar mais confortável, que eu não colocaria se fosse no presencial, mas o tempo todo a gente se arruma pra gente. Pra gente até se sentir mais forte, né? Não é? Essa é a verdade. Quando a gente se arruma, quando a gente passa uma maquiagem, um batom vermelho, bota uma roupa bonita. Não é? A gente se sente outra pessoa. Exatamente. Eu acho que aí sim a gente começa a entender essa linha tênue do empoderamento, do valorizar nós mesmas, o empoderamento como ele realmente pode ser proveitoso pra nós nesse sentido, porque, na verdade, eu tenho até algumas questões com essa palavra empoderamento. É porque ela é muito associada ao feminismo, né? E não ao feminino. Não é que você ser empoderada é você deixar de ser feminina, mas ela tá muito ligada hoje, na realidade que a gente vive hoje, o ser empoderada a não precisar de um homem, a não depender de um homem. E não é essa a nossa vertente, né, Fernanda? A verdade seja dita, não é assim que a gente pensa. A gente tem, sim, o nosso lado empreendedor, o nosso lado masculino, mas a gente precisa e a gente quer ter o nosso lado feminino, que é o nosso lado que quer ser cuidado também, né? Que quer se cuidar também. E você sabe, Gabi, que essa é uma descoberta que eu tô fazendo. Gente, a gente aprende o tempo todo na nossa vida, é só a gente se permitir aprender. Eu tô aos 40 anos e continuo aprendendo muito. E quando eu vim pro mercado digital e comecei a entender sobre escalar nessa posição de mentora, multiplicando meu conhecimento para outras pessoas, quando eu vim para esse mercado, essa luz foi uma luz que me acendeu de uma forma completamente nova e tá me fazendo ver o mundo de outra forma. Porque como a gente cresce dentro de uma sociedade predominantemente machista, em que eu lembro que na minha infância, muitas vezes, quando eu olhava para uma mulher poderosa, geralmente era uma mulher que não tinha sucesso na família. Então, muitas mulheres, quando elas vão rumo à liberdade financeira, quando elas vão rumo a reconhecimento dentro dos seus próprios mercados, quando elas vão rumo a um lugar de destaque corporativo, quantas vezes, por conta dessa sociedade que é predominantemente ainda paternalista e às vezes não enxerga o potencial do feminino de verdade, a gente acaba, às vezes, tirando isso, tirando coisas que são primordiais para nós. E, inclusive, o que a gente faz com o nosso tempo é exatamente isso. Quantas vezes eu, dentro da minha escalada de carreira, quantas vezes eu achei que eu precisava estar muito fora de casa, que eu precisava trabalhar como uma máquina e estar longe dos meus filhos e trabalhar como uma máquina se eu quisesse ser uma boa profissional. E o digital, de repente, ele vem e abre uma porta para mim em que me permite ter essa liberdade de movimento no sentido, não, hoje de manhã eu vou optar por estar com os meus filhos, porque à tarde eu vou conseguir fazer uma aula que vai ser uma aula coletiva e eu vou atingir várias pessoas em 2, 3 horinhas. Ou seja, é um nível de valorização do tempo em que eu entendo que é possível a gente escalar, inclusive com ganhos financeiros por meio desse mercado, sem precisar abrir mão daquilo que é o mais importante na vida de uma mulher. Na verdade, sem ser escravo de trabalhar, né? Eu falo muito isso, que eu acredito piamente que existe sim, né? E hoje eu sou prova disso, você é prova disso, uma forma de faturar alto, ganhar muito, sem ser escravo do trabalho. Porque quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, gente. E o segredo, ele tá numa conta bem simples, na tal da margem de lucro. A margem de lucro, que hoje a gente entende isso e a gente aprendeu a escalar o nosso negócio. Fê, a gente vai ser expulsa daqui a pouquinho, porque eu tô vendo uma plaquinha ali. Sabe quando a gente palestra, que eles ficam assim? Levantando a plaquinha, entendeu? A gente vai ser expulsa daqui a pouco. Olha, então, só pra finalizar, eu quero te pedir pra deixar, né, uma dica de ouro, um insight. Eu quero que você mentore aqui pra gente um pouquinho. Deixa eu fazer, então, o meu mentor aí.
Meu mentor aí hoje é o seguinte, porque a gente falou aqui de muitas coisas boas, a gente falou sobre o quanto a gente quer levar a nossa voz, sobre o quanto a gente quer transbordar, mas existe uma coisa que eu acho importante ser lembrada, porque eu vejo muita gente olhar e falar, eu também quero ter sucesso, eu também quero ser destaque, eu também quero reconhecimento, só que eu acho que tudo é uma questão de visão, a gente tem que estar com a nossa visão muito preparada, porque o sucesso incomoda. Incomoda muito. Não tem pra onde a gente correr. O sucesso, ele vai incomodar. Sabe por quê? A partir do momento que você assume uma posição de destaque, a partir do momento que você assume uma posição de transbordar, você vai acabar sendo mais vista. E muita gente não tem o nível de consciência que nós temos. Então, muita gente... E coitadas dessas pessoas, de verdade, é isso que eu sinto. Porque são pessoas que ainda não têm um nível de consciência que não conseguem enxergar que o sucesso do outro ele não é empecilho para o seu próprio sucesso. Então, muita gente, quando olha para o sucesso do outro, ele vai olhar e ele vai vibrar negativo. Será de você que tá falando, eu também quero ter sucesso, eu também quero ter reconhecimento, eu também quero escalar? Será que você tá preparada para as pessoas despreparadas que vão estar vibrando negativamente ao seu redor, que vão estar incomodadas com o seu desenvolvimento? Porque muitas vezes eu acho que até Deus mesmo ele não permite que a gente escale, porque talvez a gente não está preparada para isso. Então, o meu mentor aí hoje é falar o seguinte para vocês: entendam que às vezes você não está no momento que você gostaria de estar, não porque você não merece, mas talvez é Deus que está te preparando. Ou seja, pode ser... ainda não chegou o momento. Exato. Pode ser que você esteja num momento de preparação para você realmente estar pronta, porque é fato, o sucesso incomoda. O sucesso, ele te coloca numa posição de destaque. O sucesso, ele vira muitos olhares para você. E do mesma forma que ele vira muitos olhares bons, de gente bacana, de gente que você vai escolher se relacionar, ele vai virar muitos olhares de gente que vai vibrar negativamente. Então, acho que o que eu tenho para dizer acima de tudo é para todas as mulheres que visam o sucesso, que visam desenvolvimento e reconhecimento na própria carreira, que elas se preparem, porque vai haver essa energia negativa, mas que elas se preparem no sentido de que se exploda, que elas se posicionem no sentido, isso não vai me afetar, porque é fato, vai acontecer. O que vai fazer a diferença é quanta importância você vai dar para isso. Então, simplesmente, o seu sucesso vai te incomodar. Agora, você precisa estar preparada. Perdão, não é isso. O sucesso ele não vai te incomodar. O sucesso ele vai incomodar pessoas que estão ao seu redor. Mas o fato é que você não precisa dar importância a isso. Você vai escolher o seu sucesso atrelado ao propósito que você tem e não preocupada com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Quanto mais vibrar o sucesso do outro, mais a energia do seu próprio sucesso vai vibrar também, né, Fernanda? Exatamente. Quando a gente entende essa fórmula mágica, isso é fórmula mágica. Quando a gente entende essa fórmula mágica de que a gente evolui na direção que a gente vibra. Sim. Então, se você não consegue olhar para o sucesso do outro e aplaudir, você não tá preparada, não. Porque no final das contas tudo é energia, mas isso é um assunto para outro momento, né, gente? Agora, para fechar, vamos colocar aqui o quê? Nasceu, gente. Nasceu nosso bebê. Nós estávamos super ansiosas por isso. Mas, aos trancos e barrancos, aos dentes vermelhos e as trocas de palavra, a gente conseguiu fazer esse projeto acontecer. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui com a minha parceira, com a Fernanda. Estamos vibrando na mesma energia e por isso que tem dado tão certo. E a gente quer o quê, Fê? Outras pessoas aqui vibrando nessa mesma energia que a gente, não é verdade? A gente quer quem pode mentorar. Isso aí, Quem então vamos pode convidar? mentorar, bora. Tem algum Vamos negócio convidar, pra vamos isso, falar combinar? assim, e você, mentora aí? 1, 2, Então tá. 3 e... E você, mentora aí? Caraca, bicho, a gente até que não é ruim não, né?